Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Este livro é meu. Hoje eu vou-vos falar sobre as minhas leituras do mês de setembro. O mês de setembro foi um mês muito rico, tanto em quantidade, tanto em qualidade de leituras. É verdade que eu consegui ler 9 livros durante o decorrer do mês passado. Eu confesso que eu não estava à espera de conseguir ler tanto, de conseguir encaixar tantas obras no meu dia-a-dia, até porque no mês de setembro nós começamos o módulo de ambientação na Universidade Aberta e foram 2 semanas onde eu estive mais imersa nas atividades da universidade e distanciei-me um pouco mais das redes sociais. Também fez-me rever as minhas prioridades e em vez de gastar tanto tempo com a televisão, eu decidi que queria ler mais. Mas eu não pus nenhum objetivo, não coloquei nenhuma meta, li simplesmente por prazer. Sem mais demoras, então vamos às leituras. Eu já tenho aqui o telemóvel com o Goodreads aberto. E então os e-books eu depois vou deixar a capa aqui ao lado. Vou começar por Aquaria Inspira, da escritora portuguesa M.G. Ferry. Este livro eu confesso que intrigou-me bastante. Estava na altura da Feira do Livro, estava toda a gente a falar desta obra, a autora esteve com os fãs a assinar os livros e toda a gente a dizer que este era um livro de 5 estrelas, um livro imperdível, que queriam só viver em Aquaria. E eu pensei, eu não posso deixar passar isto, eu tenho que saber do que é que se trata de Aquaria. Então nós temos um jovem adulto com uma pitada de fantasia e de distopia. Eu fiz um vlog a acompanhar grande parte da leitura, depois eu posso deixar cá em cima nos cards, mas nós vamos acompanhar a Arabella, que perdeu o seu avô, e na viagem ao Brasil para se despedir, para fazer o funeral, a Arabella acaba por cair ao rio e nesse rio tem um portal para Aquaria. Ela vai chegar a Aquaria, um mundo debaixo da superfície, que só é possível aceder através de alguns portais espalhados pelo mundo, e ela vai descobrir que afinal o seu avô está vivo. Aí ela vai conhecer toda a sociedade, a organização, e é aí que eu acho que entra um pouco da distopia, porque nós temos uma sociedade aparentemente perfeita, uma sociedade onde as pessoas fazem trocas comerciais, não existe dinheiro, cada um tem a sua função na sociedade. Temos uma sociedade muito consciente dos problemas ambientais, temos as pessoas como um todo que dão muito valor ao conhecimento, aos estudos, e depois quando os jovens se tornam adultos, ocupam a sua posição na sociedade. Então nós temos esta sociedade dividida em frações, em classes. Temos, por exemplo, algumas pessoas que cuidam do bem-estar de outras, que no nosso mundo chamaríamos de doutores, de médicos, enfermeiros. Depois temos aqueles que se dedicam à agricultura, que se dedicam à pesca, temos pessoas que se dedicam a proteger a sociedade. Então temos aqui uma sociedade bastante bem equilibrada. Mas a chegada da Arabella vai revelar segredos mais obscuros, vai revelar algumas fragilidades aqui em Aquaria. Nós vamos ter também um interesse romântico, temos o Kai, e estes dois vão ficar obcecados um pelo outro. Em relação à escrita, à construção do mundo, a M.G. Ferry acho que faz sim um bom trabalho. Nós sentimos que estamos em Aquaria, vamos descobrir imensas personalidades diferentes. A Arabella vai fazer muitos amigos, vai ter que passar por algumas situações, resolver alguns problemas. Para as pessoas que gostam de fantasia, que gostam de um pouco de distopia, ele também, eu achei que deu-nos aqui uma vibe do mito da Atlântica. Eu acho que este sim é uma boa opção. Para mim foi uma leitura 4 estrelas. Em seguida, eu li, juntamente com a Dora Silva, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Este livro também é um livro que eu estava a ouvir muitas pessoas dizer maravilhas, que era um livro espetacular,
que era um livro viciante, e eu pensei, vamos lá ver sobre o que é que se trata esta obra. Eu comprei o livro, mas estava tão ansiosa para o ler que comecei a ler em e-book. Para mim, esta sim foi uma leitura 5 estrelas. Eu ainda quero fazer a opinião deste livro para o canal. Nesta obra nós vamos conhecer a Nora. Ela é uma jovem como qualquer outra que poderia ter tido uma vida repleta de aventuras, uma vida mais bem concretizada, podia ter mais felicidade nas suas relações, mas a verdade é que a Nora sofre de uma depressão. Ela sente que está estagnada, tanto socialmente como afetivamente, como profissionalmente. Ela acabou com o seu namorado de longa data, há poucos dias do casamento. Ela perdeu os seus pais, o seu único irmão. Eles não têm uma relação, praticamente a relação é inexistente, e ela trabalha numa loja de instrumentos musicais, que não é o sonho da sua vida. No começo do livro vamos ver o seu ato, que falece o Voltaire, e isto vai desencadear ali toda um processo de ela a perceber-se que ela não tem ninguém na vida dela, que a única criatura que precisava dela acabou de falecer. E ela chega à conclusão, e isto não é um spoiler, que ela não faz mais sentido para ela continuar a viver. Então ela comete suicídio, e ao cometer suicídio ela vai parar esta biblioteca da meia-noite, um mundo entre a vida e a morte, onde a Nora vai poder explorar todos os seus arrependimentos e vai poder explorar centenas, milhares de vidas, e ela aqui vai explorar todas as possibilidades, desde ser nadadora olímpica, exploradora no Ártico, casar-se com o homem, com o seu antigo namorado, ser uma dona de um gato que não morre, ir viver noutro país. E este livro foi um livro muito tocante, foi um livro que me fez refletir que nenhuma vida é perfeita, que todas as escolhas têm um impacto muito grande na nossa vida, até pequenas escolhas, as pessoas com quem nós nos relacionamos. E fez-me ver também, é preciso olhar para a nossa vida com olhos positivos, tentar ver as coisas boas que nos acontecem diariamente, as pessoas que nós temos à nossa volta. E eu acho que aqueles, e se eu tivesse feito isto, e se eu tivesse feito aquilo também, é muito negativo, porque vai nos contaminar com arrependimentos. E a Nora fez-me ver que alguns destes arrependimentos são um grande monte de merdas, que é o que ela diz aqui. Grande parte destes arrependimentos são são treta, porque às vezes nós achamos, se eu tivesse perseguido aquela carreira, ou se eu tivesse tirado aquele curso universitário, eu teria sido mais feliz. E este livro faz-nos ver que não é bem assim. Mais uma vez, 5 estrelas bem merecidas. Em seguida, eu li Comunicar com Sucesso, Dicas Úteis para uma Comunicação Clara, Empática e Emocionalmente Inteligente, de Sandra Duarte Tavares. Este livro é um livro de não ficção, eu requisitei-o da biblioteca. No decorrer dos 15 dias do módulo de ambientação na Universidade Aberta, o primeiro trabalho em grupo que nós tivemos era debater a boa comunicação em ambiente online e a gestão do tempo. Eu estava na biblioteca quando encontrei este livro e ele foi muito útil, porque eu tirei aqui várias dicas que me ajudaram a dar e a cimentar mais a minha opinião e a ajudar o nosso grupo, porque no final nós tínhamos uma síntese, e este livro foi de grande importância. Eu dei-lhe as 4 estrelas, foi um livro que eu acho que eu precisava de ler, porque, por exemplo, eu sou muito entusiasmada a falar, falo muito rapidamente e acabo por não pensar, não refletir antes de falar. Falo muito às vezes com o coração. E isto fez-me ver que eu preciso de fazer algumas melhorias na minha comunicação, da maneira como eu transmito as minhas ideias aos outros. Em relação à comunicação online, também tem boas dicas e também inclui aqui erros mais comuns da língua portuguesa. Para o projeto da Ana, em setembro lemos o Brasil. Eu escolhi A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão.
e eu acho que este foi o livro do mês. Eu tive mesmo muito boas leituras, não foi o único livro 5 estrelas, mas este foi a grande surpresa que este mês me trouxe. Eu vi que a Ana tinha este livro na sua TBR e a verdade é que eu já tinha visto esta capa inúmeras vezes, mas este título não me tinha despertado qualquer atenção e que erro tremendo eu não ter pegado nesta obra mais cedo. Eu comprei o livro especialmente para o projeto e ainda bem que o fiz, porque foi uma leitura 5 estrelas a arrebentar a escala. Este é um livro que eu quero falar mais no canal, é um livro que merece sem dúvida uma opinião completa, mas nós vamos aqui conhecer a Eurídice, uma jovem mulher, filha de imigrantes portugueses no Brasil, que nasceu na década de 20. E ela tem uma irmã, a Guida, e são duas mulheres completamente diferentes. A Eurídice sempre foi uma filha exemplar, sempre fez tudo o que se esperava dela, ela casou, foi mãe, e foi uma boa esposa, uma boa mãe, mas aqui nós vamos conhecer uma jovem muito talentosa, uma jovem que poderia ter sido tudo o que quisesse. Se ela quer cozinhar, ela vai ser uma excelente cozinheira. Se ela quer aprender a costurar, ela vai ser uma modista muito talentosa. E este livrinho, apesar de ser muito pequeno, impactou-me muito, mesmo muito. Fez-me pensar em todas as mulheres da minha vida, em todas as mulheres que tiveram que adiar os seus sonhos por estar à altura das expectativas da sociedade. Aqui está uma lição de vida, uma história de uma mulher, de uma guerreira que eu acho que vale mesmo a pena ler. Depois ofereceram-me um livro da Colleen Hoover. Eu nunca tinha lido nada desta escritora e andava curiosa porque queria mesmo começar a ler a Colleen. Este livro chegou-me às mãos, Um Caso Perdido, e eu devorei-o em 24 horas. Este livro é um romance, um YA, e nós vamos conhecer a Sky e o Dean, que a Sky sempre andou na escola em casa, sempre teve aulas com a sua mãe, mas no último ano do secundário, para poder ingressar numa faculdade, ela vai frequentar o ensino secundário normal e é que ela vai conhecer o Dean, um jovem que vive na mesma cidade, muito intenso, com quem ela vai sentir uma atração instantânea. Este livro, a escrita da Colleen é maravilhosa, eu gostei muito dos personagens que aqui foram apresentados, gostei muito da química entre estes dois jovens. Nós vamos ver aqui uma jovem que é adotada, que não sente uma grande ligação com qualquer rapaz da sua idade e ela acaba por envolver-se com muitos rapazes, mas ela sente um vazio, ela sente que nenhum daqueles relacionamentos a preenche, até que ela conhece o Dean. E o Dean acha que ela parece muito com a sua amiga, uma amiga que desapareceu há alguns anos. Mas quando ele vai falar com ela, afinal, não é a Hope, o nome dela chama-se Sky, mas ele tem quase a certeza que elas são a mesma pessoa. Mas ele acaba por se apaixonar e a relação destes dois vai evoluindo. Eu gostei muito deste livro, foi super viciante e não hesitei, depois de lhe ter dado as 5 estrelas, não hesitei em pegar na continuação que se chama Uma Nova Esperança. Então, este livro, nós vamos ter todos estes acontecimentos do ponto de vista do Dean. Este livro aqui nós íamos falar sobre problemas mentais, íamos falar sobre a violência, íamos falar também sobre abusos sexuais e no Uma Nova Esperança nós vamos conhecer a história do Dean, da sua irmã que tinha cometido suicídio e nós vamos acompanhar como é que ele lidou com esta situação e ele vai acabar por usar um diário para se comunicar com a irmã e vamos ter também depois aqui a descoberta da Sky. Uma Nova Esperança, eu não gostei tanto, dei-lhe as 4 estrelas, talvez porque eu terminei este e comecei logo no outro, então foi tudo muito repentino, foi as duas histórias muito parecidas e acabei por se calhar não gostar tanto. Em seguida, precisava de um romance de época e li este aqui, Um Desejo Inevitável, da Lorraine Heath. Nós vamos ter aqui a Ophélia e o Drake. A Ophélia é uma jovem da alta sociedade que a sua família espera que ela case bem.
mas a verdade é que ela sente uma forte atração pelo Drake, um rapaz que cresceu nas ruas e o pai assassinou a sua mãe e depois foi enforcado, e o Drake foi um rapazinho que teve uma formação bastante difícil. Ele era ladrão, passou muita fome, até que ele foi adotado por uma família de poços. Mas aqui a Ofélia nunca o vai deixar esquecer que ele não é da mesma classe social do que ela, e ela faz questão de, cada vez que eles estão juntos, de lhe relembrar isso. Talvez porque ela tem muito medo do que é que ela sente por ele, e então ela sente a necessidade de o rebaixar, ela sente a necessidade de se lembrar a si própria que aquele homem não é certo para ela. Até que um dia o Drake vai encontrar um corpo no rio, e quando ele vai salvar, ele vê que é a Ofélia. Ele leva para casa para tratá-la, e só quando ele chega à casa é que se percebe que ali está uma jovem de altas famílias, de certeza que a sua família está à procura dela. Mas quando ela acorda, ela não se lembra de quem é, não se lembra do que aconteceu, e então ele decide que vai vingar-se e diz-lhe que ela é a sua criada. Quando eu li a premissa deste livro, eu fiquei com a sensação que este iria ser um livro fantástico, mas eu confesso que aquela estadia da Ofélia na casa do Drake, onde ela era simplesmente a criada dele, houve alturas que eu achei um pouco, não quero dizer entediante, mas achei que precisava de mais qualquer coisa. Eu inicialmente tinha dado as 4 estrelas, mas depois de ler o livro que eu já vos vou falar, eu baixei para as 3 estrelas. São 3 estrelas, acho que não consigo lhe dar as 4. Depois, quando no meu vídeo de unboxing eu falei que iria ler este livro, a Ana do canal Um Sonhos de uma Leitora falou-me de As Lições do Amor, que é o primeiro livro desta série. Então, neste livro nós vamos conhecer a Grace, que é a irmã adotiva do Drake, e o Duke Lovingdon. A Grace está na sua 2ª temporada e ela possui um dote bastante avultado. E com este dote estão a chover pretendentes por todos os lados. Mas ela não sabe até que ponto é que estas atenções são verdadeiras, até que ponto que estes gestos românticos, as flores, as danças, são por ela mesma e não pelo dote que ela possui. Ela vai recorrer ao Lovingdon, que é um duque um pouco mais velho, 8 anos, não estou em erro, mais velho do que ela, amigo do Drake, para lhe ajudar a descobrir que cavalheira que realmente gosta dela. Relutante, ele que perdeu a sua esposa e perdeu a sua filha, ele não quer se envolver com o amor, ele não quer ouvir falar de amor, ele agora é um canalha, ele todas as noites tem uma mulher diferente e não dá o seu coração a ninguém, mas ele não consegue ficar indiferente à Grace. Eu gostei tanto deste livro, eu dei-lhe as 4 estrelas. Eu acho que esta escritora fala sobre, nos romances, evoca sempre algum tema muito pertinente. Enquanto que no romance anterior nós tínhamos um tema bastante pesado, que eu não vos quero dizer para não ser não ser um spoiler, porque se eu disser vocês vão perceber logo. Este nós também temos aqui, a Grace tem um grande segredo que ela tem medo de revelar ao seu marido. Eu gostei muito deste livro, dei-lhe as 4 estrelas. Por último, eu tive o privilégio de ler uma antologia de contos de 2 escritoras madeirenses, a Valentina Ferreira e a Joana Martins. Elas entraram em contacto comigo para ler o seu livro Histórias com Temperos. Este livro é bastante original, pois junta receitas com contos. Então nós vamos ter 12 receitas e 12 contos. A Valentina e a Joana são escritoras extremamente talentosas, surpreendem-me bastante, porque vocês talvez tenham reparado que contos não é algo que eu leia, não é algo que eu traga para o canal, mas é porque eu, por vezes tenho a sensação que o conto é tão pequenino que não vou conseguir sentir nada de especial, ou que não me vai trazer nada, ou que a história não me vai prender. Mas com esta antologia, Histórias com Temperos, eu fiquei a perceber que eu é que não tinha encontrado os contos certos, porque adorei este livro. Nós vamos ter
várias temáticas. Nós temos contos direcionados para um público mais jovem e adulto, nós temos contos que abordam fantasia, nós temos contos mais feministas, nós temos também romance, nós temos romance LGBT, temos também um pouco de ficção, de fantasia e eu gostei muito. Temos temas como Alzheimer, temas como o papel da mulher na nossa sociedade, casamentos arranjados, um casamento em que a nossa jovem não queria casar, mas era isso que a família esperava dela, que ela casasse. Temos esta jovem que sonha a viver as pegadas da sua escritora favorita, da Jane Austen, mas que vê-se forçada a um casamento. Eu gostei mesmo muito deste livro. O livro, entretanto, não foi lançado e eu tive mesmo, para mim foi um privilégio poder ler o livro ainda neste formato. E logo que este livro esteja nas bancas, eu quero mesmo muito falar mais com vocês. Mais uma vez quero agradecer à Valentina e à Joana por me terem estendido este convite. Bem, então foram estas as minhas 9 leituras do mês de setembro. Foi um mês mesmo muito agradável, gostei mesmo muito deste mês, de todas as experiências que eu aqui tive. Eu só espero que outubro seja um mês igualmente generoso, com tanta quantidade e qualidade. Chegamos então ao final deste vídeo, eu espero que vocês tenham gostado deste resumo das minhas leituras. Deixem-me cá em baixo nos comentários o que é que vocês estiveram a ler durante o mês de setembro e o que é que pretendem ler agora em agosto. Vemo-nos num próximo vídeo, até lá, adeus!